As pirâmides de Gizé são estruturas monumentais construídas em pedra. Possuem uma base retangular e 4 faces triangulares, por vezes trapezoidais, que convergem para um vértice. Estas 3 majestosas pirâmides foram construídas como tumbas reais para os reis Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. A maior delas, com 160 metros de altura, aproximadamente 49 andares, é chamada a Grande Pirâmide e foi construída cerca de 2550 a.C. para Quéops, no auge do antigo reinado do Egito, e estão localizadas na cidade de Gizé, que integra o Cairo. Elas são as únicas das antigas maravilhas que sobreviveram ao tempo. As grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, foram construídas há cerca de 2700 anos antes de Cristo, desde o início do antigo reinado até perto do período ptolomaico. A época em que atingiram seu apogeu, o período das pirâmides por excelência, começou com a terceira dinastia e terminou na sexta dinastia, por volta de 2686 a 2345 a.C. As pirâmides de Gizé são um dos monumentos mais famosos do mundo. Como todas as pirâmides, cada uma faz parte de um importante complexo que compreende um templo, uma rampa, um templo funerário e as pirâmides menores das rainhas, todos cercados de túmulos, mastabas, dos sacerdotes e pessoas do governo, uma autêntica cidade para os mortos. Para os egípcios, a pirâmide representava os raios do sol brilhando em direção à terra. Todas as pirâmides do Egito foram construídas na margem oeste do Nilo, na direção do sol poente. Os egípcios acreditavam que, enterrando seu rei numa pirâmide, ele se elevaria e se juntaria ao sol, tomando seu lugar de direito com os deuses. As pirâmides de Gizé não eram consideradas estruturas isoladas, mas integradas num complexo arquitetônico. Foram encontradas cerca de 100 pirâmides no Egito, mas a maior parte delas estão reduzidas a pequenos montes de terra. Para se colocar em pé as 3 pirâmides, calcula-se que cerca de 30 mil egípcios trabalharam durante 20 anos. E a cada 3 meses havia uma troca de homens. Uma grande parte trabalhava no corte e transporte de blocos de pedra. Porém, não havia somente trabalhadores braçais, mas também arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros, pois se acredita que os homens que ali trabalhavam eram pagos com cervejas e alimentos, apesar de várias polêmicas existentes. A pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide, é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem, aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em torno de 2,5 toneladas, com mais de 146 metros de altura. Quéops foi um faraó no antigo Império do Egito Antigo. Ele reinou por volta de 2551 a.C. a 2528 a.C. Foi o segundo faraó da quarta dinastia. Quéops foi filho do rei Snefru e, ao contrário de seu pai, foi lembrado como um faraó cruel e sem piedade. Quéops teve diversos filhos, um dos quais, Djedefre, foi seu sucessor imediato. Ele teve uma filha chamada rainha Reteferes II. O faraó Quéops também foi o responsável pela construção da maior pirâmide de Gizé, que são as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existentes, levando seu nome, a Grande Pirâmide de Quéops. Quéfren, um faraó egípcio da quarta dinastia. Ele construiu a segunda maior das pirâmides de Gizé, a Pirâmide de Quéfren, a Esfinge de Gizé e um templo que é o único exemplo de templo remanescente do antigo Império Egípcio. Seu nome, Kaf-Re, significa da coroa de Ra, para alguns tradutores, e Suba-Ra, para outros. O significado mais provável é o primeiro, pois os hieróglifos representados seu nome possuem tal coroa. Miquerinos foi um rei da quarta dinastia egípcia. Este nome é oriundo da versão helenizada do seu nome, Menkaure, que significa estáveis são os Kal de Ré, sendo Kal o plural de Ka, elemento constituinte do ser humano da mentalidade egípcia. Era filho de Khafre, também conhecido como Quéfren, rei da segunda pirâmide de Gizé, e da rainha Kamerernebet I.
Foi casado com sua irmã Camé Bernérite II, tendo tido mais 2 esposas. Miquerinos teve pelo menos 2 filhos do sexo masculino. Um faleceu e o outro, Chepsecaf, foi o seu sucessor. Desconhece-se os detalhes relativos ao reinado de Miquerinos. Heródoto descreve-o como um rei pio e justo, que mandou reabrir os santuários. Essa descrição do historiador grego baseia-se em relatos populares da credibilidade duvidosa. A sua pirâmide de Gizé é a menor das 3, contudo foi revestida até 1/3 de sua altura com um material mais nobre, o granito de Assuão. O seu túmulo foi restaurado na época da 26ª dinastia. No seu interior, foi encontrado na época moderna um sarcófago que foi enviado para Londres, mas o barco que o transportava acabou por naufragar ao largo da costa de Portugal. Algumas teorias sobre o surgimento das pirâmides. A teoria que melhor explica a construção das pirâmides sem contradições logísticas e sem invocar elementos extraterrenos é a química, mais exatamente um ramo dela, a geopolimerização. Os blocos foram produzidos a partir de calcário dolomítico, facilmente agregado no local usando-se compostos comuns na época, como cal, salitre e areia. Toda a massa dos blocos foi transportada por homens carregando cestos de massa posta a secar em moldes de madeira. O esforço humano, nesse caso, seria muito menor e o assentamento de blocos perfeito. Contra a teoria da geopolimerização, pesa nomeadamente o fato de que os antigos egípcios especializaram-se na extração e transporte de enormes blocos de pedra, tais como obeliscos de granito, que chegaram a pesar mais de 300 toneladas. Ainda hoje é possível ver-se em uma pedreira abandonada em Assuã o famoso obelisco inacabado, com mais de 1.000 toneladas de peso, que tem servido como fonte de informações das técnicas utilizadas na extração de blocos de granito. A palavra pirâmide não provém da língua egípcia. Formou-se a partir do grego pira, que quer dizer fogo, luz, símbolo, e midos, que significa medida. Existe um provérbio árabe que faz referência às pirâmides. O homem teme o tempo, e ainda o tempo teme as pirâmides. Embora a natureza mística para as construções das pirâmides usou-se uma série de conhecimentos de trigonometria voltado às dimensões da Terra redonda e projeções celestiais. Se a meridiana do ponto em que se encontraram até a intersecção do Índico com o continente africano fosse dividida em 6,666.666 unidades, cada unidade equivaleria ao metro padrão de toda a sexta parte da circunferência da Terra redonda. Da mesma forma, até a linha do Equador se medindo em unidades chinesas. Observe-se que o ângulo de inclinação de seus lados fizeram com que cada lado fosse orientado cuidadosamente pelos pontos cardeais. Este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar os vídeos nas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo e fomos!